Vamos dar início e vamos abrir na carta aos Colossenses e estamos mesmo na reta final. O nosso irmão Alberto tem sido ele que tem dado o mote para o versículo a seguir. Eu não sei se ele já passou para o versículo 18, ele já saltou para o versículo 18 e é bom nós estarmos assim uníssonos. Desde já aqueles que nos ouvem de longe, um abraço muito forte. Não posso deixar de dar um abraço muito apertado à nossa irmã Filomena, que está em São João. Um abraço muito forte para ela e nós agradecemos as saudações. O nosso irmão Carlos transmitiu as saudações dos irmãos do Norte e em especial da nossa irmã Filomena. Eu tive o privilégio de falar com ela ao telefone, mas nunca é como estar assim pertinho dela. Mas um abraço muito forte. Um abraço muito forte à Angola, ao Brasil, ao nosso irmão Alberto. E já o vamos ouvir daqui a pouco. Vamos dar início então. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4 e do versículo 1 até o versículo 18. E a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, em Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, que para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa, que é a igreja que está em sua casa. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede a vós também, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Podemos sentar, irmãos. A semana passada nós tivemos alguns pensamentos e tivemos um pensamento acompanhado de um poema do nosso irmão Carlos Simões. E eu espero que ele não perca o ritmo e eu dou graças a Deus por aquilo que ouvimos. Mas esta noite vamos começar, então vamos ter o nosso irmão Alberto, para já, que nos vai transmitir a palavra, e depois um irmão que queira partilhar connosco um pequeno pensamento, esteja à vontade e pode estar entre nós e usar da palavra. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que neste momento tão importante de oração e estudo das Escrituras vem adorar ao Senhor através da palavra. Colossenses 4, agora no final, verso 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Fico muito feliz em poder chegar neste momento no nosso estudo das Escrituras em Colossenses. Que jornada feliz! Quanto aproveitamento! Você sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas se saudarem com paz de Deus, paz do Senhor. A paz, irmãos, se Deus quiser, Deus te abençoe. Estas saudações acabam que virando um costume e não percebemos o valor e a profundidade destas palavras. E isso é muito importante. Vamos ver o que diz o dicionário sobre a palavra saudar, que Paulo usa aqui no final da sua carta. Saudação é o ato, o efeito de saudar, por palavras, gestos, expressão de cumprimento,
demonstração de cortesia, respeito, consideração ou mesmo uma reverência. E é isso que o apóstolo Paulo quer transmitir como as suas últimas observações nesta carta tão bonita. Mas muitas vezes estas expressões que usamos na cristandade e no mundo evangélico, muitas vezes acaba virando um processo mecânico, um ritual vazio, até oco. Os fariseus, os saduceus, o Senhor Jesus os repreendeu por esta prática simplesmente mecânica, chegando a ser até hipócrita. E nós temos que ter cuidado com estas palavras. Mateus 23, no versos 6 e 7, amam os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. E o Senhor Jesus traz esta lembrança a nós e repreende a hipocrisia destes religiosos. Mas ainda, este motivo de saudação vai além de meras palavras. Toca no coração, no sentimento. É mais importante do que meras palavras ocas. Os fariseus, estes saduceus, religiosos do primeiro século, da época de Jesus, eles amavam estas saudações nas praças públicas porque eles queriam ser notados, elogiados pelas pessoas, pelo povo, queriam ser reverenciados como se fosse alguma coisa. Em Mateus capítulo 15, nós vamos ver no verso 7, verso 8, aquilo que o profeta Isaías chama a atenção. No capítulo 29 do profeta, no verso 13. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este é o perigo de muitas vezes falarmos tão repetitivamente que acaba virando algo normal, um processo mecânico, e tirando o valor, o peso das palavras, e transmitimos palavras sem o coração, só de lábios e longe do coração. Este verso 18 de Colossenses 4 é o último versículo da carta e Paulo faz uma saudação. Não há palavras, não há fórmulas, não há nenhum ritual para transmitir o que vai no coração, o sentimento. Esta saudação, ele mostra todo cuidado com a igreja, todo respeito, toda consideração por cada irmão que ouviu suas palavras nestes 4 capítulos em Colossos. Aqui então, Paulo ele faz uma observação de minha própria mão, de Paulo, como se ele estivesse assinando a carta, e nós sabemos que Paulo sempre usava um secretário, um manuense, para escrever as suas cartas. Tércio escreveu Romanos, por exemplo. E assim Paulo termina fazendo a sua assinatura de minha própria mão, de o meu próprio punho, trazendo autenticidade à carta e, mais do que isso, proteção à carta, pois no primeiro século muitas cartas estavam sendo copiadas, imitadas, falsificadas e deturpando o ensino das Escrituras. Um exemplo que nós podemos citar está em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, e lemos assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Perceba que já no primeiro século, a falsificação do Evangelho era gritante. Imagine então nos nossos dias como estão
as coisas, a situação no mundo evangélico, religioso, colocamos assim. E esta manifestação do apóstolo Paulo acontece por 3 vezes, no mínimo. 1 Coríntios 16, 21. Filémon 1, 29, ou verso 19 somente. E 2 Tessalonicenses 3, no verso 17. As palavras não são tão importantes assim na saudação do apóstolo Paulo, mas o motivo, o sentimento. E este saudar que se iniciou no primeiro capítulo da carta, termina também o saudar no final da carta. Isto mostra respeito, consideração, preocupação, afeto. E nós devemos também, ao expressar um cumprimento que seja simples de bom dia ou de boa noite, transmitir o que vai no nosso coração com simples palavras. Veja que em Lucas, por exemplo, quantas saudações podemos destacar. Por exemplo, Lucas 2, no verso 29. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Foi quando aquele velho, Simão, se aproximou de José e Marias, com Jesus ainda bebê no colo. Lucas 7, verso 50. O Senhor disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor. E estas saudações são tão importantes. E precisamos saudar também que o Senhor dê a paz a cada um de nós também. E isso vem do coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Para poder passar aos irmãos, para poder partilhar com os irmãos. E tem a ver, vai de encontro um bocadinho, não propriamente a este versículo, o versículo 18, mas também tem a ver um pouco com isto. Quando o apóstolo Paulo diz, lembrai-vos das minhas prisões, o lembrar. Mas eu queria vos falar um pouco acerca do versículo que eu vos falei a semana passada, que está em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1, que diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E isto, de facto, vem de encontro um bocadinho, tanto o versículo 17 como o versículo 18. Quando, de facto, nós, sendo nós atletas, sendo nós, temos que ter essa preocupação de não nos deixarmos embaraçar com as coisas deste mundo, de termos cuidado com o pecado que de perto tanto nos rodeia, e nós não nos devemos esquecer, e o versículo começa com isto, portanto nós depois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós no capítulo 11, o capítulo 11 que é os heróis da fé, e nós não nos devemos esquecer aqueles pela fé, mantiveram-se fiéis ao nosso Deus. E o Senhor dá-nos estes exemplos tremendos e deixa-nos na sua palavra homens como o apóstolo Paulo, que ele faz questão de falar acerca da vida dele, daquilo que lhe estava próximo, da missão dele acima de tudo, do ministério que lhe foi proposto. E logo no versículo 7, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, quando ele diz, Tíquico, amado irmão, fiel ministro, conservo, vos fará saber do meu estado. Ou seja, ele queria de facto e ele quer isso, que cada um de nós não nos possamos esquecer uns dos outros, possamos ter esse cuidado, irmãos. E nós temos de ter cuidado também com aquilo que nos alimentamos, porque rapidamente nos podemos esquecer se não nos alimentarmos daquilo que o Senhor quer, que é a sua palavra. Infelizmente, nós esquecemos rapidamente quando temos a nossa mente muito ocupada com tantas coisas, e isso acontece-nos no dia a dia. Se nós tivermos um dia muito atarefado, algumas coisas ficam para trás, como se costuma dizer, quando tocamos muitos burros de uma só vez, alguns vão ficar para trás, esta expressão que se utiliza. E às vezes o facto de estarmos tão ocupados, há coisas de maior valor que nos esquecemos delas. E uma delas, e geralmente esquecemos daquilo que é mais importante, é esquecermos uns dos outros. Às vezes nós priorizamos a nós próprios porque estamos tão atarefados e esquecemos da dor dos outros.
Esquecemos-nos dos cuidadores, esquecemos-nos daqueles que precisam das nossas orações e que estão a passar por momentos tremendos, porque a nossa natureza é esta, ela é egoísta, e então devemos estar focados nisso, devemos ter atenção com aquilo que nos alimentamos, e um bom atleta tem que ter cuidado com a alimentação, devemos ter cuidado com as diretrizes, porque precisamos de ouvir aquilo que o nosso treinador tem para nos dizer e pôr em prática, que é o nosso Senhor, e aquilo que Ele nos diz na sua palavra deve ser, de facto, deve ser aquilo que nos deve pautar no nosso dia-a-dia. Devemos nos exercitar todos os dias, e um bom atleta, ele tem que se exercitar todos os dias para que ele possa estar em forma. E como é que nós nos devemos exercitar? Com a sua palavra, lermos a palavra de Deus, orarmos. Quantas vezes, irmãos, nós oramos durante o dia? Ainda agora falávamos acerca disso, quando vinhamos a caminho, e a Cristina, a nossa Cristina, falava acerca disso. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nos dirigimos ao Senhor durante o dia? Quantas vezes nós nos lembramos da sua palavra? Lá está, nos lembramos da sua palavra, e para nos lembrarmos temos que lê-la, temos que a conhecer, e isso é muito importante, irmãos. Para nós estarmos em forma espiritualmente, nós temos que nos exercitar constantemente. Não podemos dormir na formatura, porque começamos a criar, o nosso organismo começa a ficar flácido, e não começa a ser musculado, e nós precisamos de muscular a nossa vida espiritual para estarmos prontos, para na hora certa, na altura certa, nós estarmos disponíveis para que o Senhor nos possa usar firmemente. E o apóstolo Paulo aqui, ele pede de facto para que se possam lembrar com o sentido também de, acima de tudo, porque isso é para benefício nosso, o facto de nós nos lembrarmos das dores dos outros. Eu, quando me lembro da nossa irmã Filomena, eu sinceramente, é um encorajamento para mim. Eu pensar na nossa irmã Filomena e pensar, epá, Nando, tu, por favor, sê agradecido. Só aí eu já estou a aprender, só aí eu já estou a beneficiar o facto de eu me lembrar daquela irmã. Eu, quando me lembro de alguém, mas para isso eu tenho que conhecer, tenho que estar perto, lá está. Eu, quando me lembro de alguém que tem a tarefa de cuidar de alguém que precisa de cuidados muito específicos, eu dou graças a Deus, porque a minha mãe tem uma saúde de ferro. E é só motivo para eu dar graças ao nosso Deus. Lá está, porque eu me lembro de outro irmão que está a passar por uma situação muito mais difícil, muito mais complicada. Só temos vantagens quando nós nos lembramos. Por isso, mas para isso temos que não nos distrairmos. Lá está, estarmos atentos. E a distração com as coisas deste mundo, com os embaraços deste mundo, são muito grandes, irmãos. E cada vez são mais. Cada vez são mais os embaraços com os quais o inimigo quer nos entrelaçar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e possamos pensar nisto seriamente. Para sermos uns bons atletas, nós temos que ter cuidado com a alimentação, ouvirmos o que é que o nosso treinador e mentor, que é o Senhor, tem para nos dizer. Temos que nos exercitar constantemente e não deixarmos nos distrair, porque alguém que se distrai nesta corrida, nesta jornada da vida, rapidamente pode ficar pelo caminho. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. E era só este pequenino pensamento. Um irmão que tenha algum pensamento que queira partilhar connosco, esteja à vontade. Começo por transmitir as minhas saudações calorosas, não de circunstâncias, como o nosso irmão Alberto, para vocês aqui, e também saudações calorosas e não de circunstâncias para os irmãos que nos acompanham pela internet habitualmente, como sempre fazemos, mas em especial para os irmãos no GAMEC, em Luanda, Angola. Temos ali o nosso Eloy, que chegou anteontem, domingo, que chegou no domingo, de Luanda, e que nos trouxe saudações de vós aí, e ficamos sempre muito contentes. Vocês estão nas nossas orações, como é normal nós fazermos, e também oramos pelos irmãos que estão mais a sul, no Lubango, no Quimbo ou Viquenge, que fica a 25 km do Lubango, no meio do mato. Vocês estão nos nossos corações, além de estarem nas nossas orações, e são muito importantes. Mas eu queria deixar uma saudação especial para estes irmãos, mas uma saudação mesmo calorosa, do peito. E então vamos à nossa passagem, Colossenses 4:18,
quando lemos assim, saudação do meu punho ou da minha mão. De Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Saudação do meu punho, de Paulo. Isto não são palavras que se dizem depois de esmurrar alguém. E, infelizmente, estas são palavras que muitas vezes são ditas depois de se esmurrar alguém. E não é apenas nos filmes de cowboys ou de ação, qualquer que ela seja, que se vê isso. Alguém esmurrar alguém e dizer saudação do meu punho. Não. Certamente todos nós sabemos dessa expressão irónica, mas outros podem fazer isso, mas não Paulo. Outros podem fazer isso e têm-no feito. E não é só nos filmes, repito. Mas Paulo não fazia isso. Em Êxodo, no capítulo 21 e versículo 18, lemos assim, e passo a citar. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com punho, portanto, reparem que esta questão do punho tem muito que se lhe diga na Bíblia. E às vezes é para ferir. E alguns, ironicamente, ainda dizem que é uma saudação. E este não morrer, mas cair na cama, etc. O apóstolo Paulo dizia assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, estamos a falar em Colossenses, nem precisamos ser de Colossenses. Vamos recordar, Colossenses 2:1, ele disse: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O crente anda em Cristo. Andar em Cristo não é estender o punho sobre o rosto de alguém, mas é dar a outra face a um punho que antes esmurrou a nossa própria face. E isto muitos não querem fazer. Mas nós temos de estar preparados para isso. Não sejamos, pois, irmãos, vingativos, por outras palavras, não queiramos ser justiceiros. Nós não devemos ser nem vingativos, e para usar uma palavra mais suave, mas ainda assim forte, não queiramos ser justiceiros. Minha vingança, diz o Senhor. Lemos isto em Romanos, no capítulo 12 e versículo 19. Minha é a vingança. Por outras palavras, Paulo está ali a falar e está a dizer: vocês não se vinguem, não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é vingança, diz o Senhor. Querermos nos vingar é muito mau. É darmos um murro na face do outro e dizermos que é uma saudação. Ser vingativo e justiceiro não é bíblico. E eu tenho, infelizmente, visto muitos crentes revelarem esta faceta. Isto é inadmissível à luz do que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. E nós todos devemos saber que isso está errado. Notemos bem o contexto de Romanos 12, onde aparece aquela expressão que eu disse de Paulo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, subentenda-se, de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, e agora tomem atenção, a Bíblia não diz apenas assim: olha, estás com vontade de vingar, estás com vontade de ser justiceiro, anda para a frente. Não andes para a frente. Não te vingues nem seja justiceiro. Mas é só fazer isso. É só, pronto, eu se não me vingar, se não for justiceiro, já estou bem? Não estou bem. Porque a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não é só não vingar-te. Não é ser justiceiro apenas, que não deves ser. Mas é se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Irmãos, quando nós falhamos nisto, o mal triunfou sobre nós. Mas vence o mal. Como?
Não retaliando, não sendo justiceiro, não, fazendo bem. A vida cristã é mais, muito mais do que não fazer. A vida cristã é fazer. E muitos às vezes pensam, porque não faço isto, porque não faço aquilo, porque não faço, está tudo bem. Não, está tudo mal. Porque a vida cristã não é só não fazer, a vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é fazer aquilo que deve ser feito. Mas mais, do punho de Paulo, não apenas não sai qualquer agressão contra a qual ele é, como vemos em Romanos, mas sai mais do que isso. Não sai agressão, mas sai uma coisa, sai perdão. Sai perdão. No capítulo 3 da carta aos Colossenses, ele escreveu assim, no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos. Nós às vezes achamos que já estamos vestidos. Pá, já estou bem. Eu até já sou um bom cristão. Eu sou um bom crente. Eu nunca falho aos cultos. E eu faço isto, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Não, estás vestido, estás bem vestido, ok. Revesta-te, põe por cima disso umas outras vestes que tens que pôr. O quê? Como santos e amados, como eleitos de Deus, revesti-vos de entranhas de misericórdia. É misericórdia que vem cá do fundo. Não pode ser uma misericórdia para inglês ver. É uma misericórdia genuína que vem do Espírito de Deus que habita em nós. Entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão. De mansidão. Atenção a isto. De longanimidade. Longanimidade é paciência no mais alto grau, que é o que nos falta tanto. É paciência perante os maiores insultos, a maior desconsideração, sei lá, o pior que nos pode acontecer. Suportando-vos. Temos que nos revestir disto, suportando-nos. Isto às vezes tem dificuldade em suportar-se, suportar os outros. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Cá está, ele não usa o punho, ele usa da agressão, mas usa a mão estendida do perdão. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, eu gosto desta frase. Algum de vocês tem queixa contra o outro? E deixa-me dizer, quem é que não tem queixa contra o outro? Haverá aqui alguém que não tenha queixa contra o outro? Olha, eu tenho. Não quero pensar nisso, mas tenho. E se eu fosse abrir o livro das minhas queixas? Vocês haviam de ficar impressionados. Se eu for dar atenção ao que o meu coração se queixa, todos nós temos razões de queixa. A Bíblia até fala, atingindo-nos a todos, de que é que se queixa o homem vivente? De que é que ele se queixa? Ele queixa-se tanto, não é? Nós somos uns queixosos, que é uma coisa impressionante. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É impressionante. Sabem quem é que tem mais queixa do que toda a gente? É Cristo. Ele tem queixa de mim, ele tem queixa de ti, ele tem queixa de todos. Olha, só no dia 2 ele já tem 1 milhão de motivos de queixa de todos nós. E se calhar não tens a noção disso. Se calhar até pensas que o teu dia foi maravilhoso. Vê-te à luz das Escrituras e vê se ele não terá queixas, razões de queixa. E ainda assim, ele perdoa-nos. E depois chegamos cá nós. E há um outro que tem ali uma queixazita contra nós. E nós não queremos perdoar. Bem, é um assunto para nós pensarmos. E sobre tudo isto, ele diz revestivos, não é? Daquilo tudo que eu disse. Aliás, que ele diz. E sobre tudo isto, que já é um revestimento, ainda há um outro revestimento. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Fantástico. Já agora,
O que é que vocês trazem hoje vestido sobre a vossa roupa? Eu trago uma gabardine. Pobre revestimento. Eu espero sinceramente que nós tragamos sobre nós entranhas de misericórdia a revestir-nos, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que nos suportemos uns aos outros, que nos perdoemos uns aos outros. E sobre tudo isto, ainda outro revestimento. Eu acho que nós na língua portuguesa só temos o sobretudo. Mas na Bíblia existe o sobretudo, que é o amor. Não. A saudação de punho do apóstolo Paulo não é definitivamente uma saudação irónica, mas é uma saudação de grande sentimento, como o irmão Alberto já referiu, e muito bem. É uma saudação impregnada de profundo sentimento. Notem o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6 e versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi pelo meu punho. Vede com que grandes letras eu vos escrevi com o meu punho. Este punho que vos está a saudar agora, o mesmo punho. Grandes letras. Estas não eram diferentes. Eram tão grandes quanto as outras. Eu sei, sabemos que Paulo tinha problemas de visão. E sabemos que, por isso, ele escrevia com letras grandes. Eu não sei se vocês sabem, mas os que têm problemas de visão escrevem com letras grandes. Não escrevem com letras normais. Quando eu via muito bem, a minha letra era muito pequenina. Agora que eu já vejo mal, já sou obrigado a escrever com letra maior, porque senão nem eu entendo aquilo que eu escrevi. Aqui há uns anos atrás, havia uma crente viúva que vivia em Rossio, ao sul do Tejo, lá para o interior, para lá de Santarém. O Rossio ao sul do Tejo fica, se não estou em erro, na margem norte do Tejo. Essa viúva vivia lá, era crente. Ela era viúva de um homem de Deus chamado José Couto, que era aqui de Lisboa. Ele serviu muito o Senhor e serviu bem. Contemporâneo do nosso irmão José Lídio Freire, andou muito com ele. E este irmão José Couto dedicou-se muito à literatura. Ele tinha uma excelente biblioteca que ele deixou. E um dia eu fui com o irmão Sobral à casa desta irmã, chamada Judite. Nunca mais me esqueço. Parece que a estou a ver. Toda vestida de preto, bonita. Recebeu-nos lá em casa. E fez questão de nos dar, a mim e ao irmão Sobral, parte dos livros da biblioteca do marido. Um dia eu estava em casa com o irmão Sobral, em Espinho, e ele recebeu uma carta dela. Às vezes escreviam-se. Eu já não sei em que circunstâncias, mas tive acesso à carta. Eu queria que você... E as cartas eram manuscritas, não é? Hoje em dia escreve-se por computador, a maior parte das vezes. Mas aquelas cartas eram manuscritas. Vocês já haviam de ver o tamanho daquelas letras. Eram garrafais, eram letras gigantes. Porquê? Porque ela estava quase cega. Não estava cega, mas via muito mal. E então escrevia muito, com letras muito grandes. Os que ouvem mal também é assim, sabem? Já estou um bocado nessa fatia, dessa faixa. Os que ouvem mal sabem o que é que fazem? Falam muito alto. Porque se eles não falarem muito alto, eles próprios não ouvem a sua voz. Então pensam que os outros também não ouvem. Só que os outros já estão, reduz aí o volume, estás a falar muito alto. Mas as pessoas é que não compreendem que a pessoa que está a falar alto porque ela própria precisa disso. Como uma pessoa que escreve com letras muito grandes. Mas estas grandes letras de Paulo, perdão, escritas pelo punho de Paulo, não eram apenas grandes letras fisicamente no papel, ou no papiro, ou nos escritos em que ele escreveu. Refletiam
grandes verdades. Eram grandes letras que refletiam grandes verdades. Eram grandes letras que refletiam grandes sentimentos. E eu espero que nós sejamos assim também. Usando a linguagem bíblica, quando a Bíblia se refere a punho, a Bíblia, quando se refere a punho, penso que só há 2 vezes que não, mas a maior parte das vezes fala sempre de punho cheio. Exemplo. E atrairá o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio. Levítico 5:12. E há mais passagens que eu não vou me dispensar de ler. A Bíblia fala em punho cheio. E dela tomará o seu punho cheio da flor de farinha, da oferta e do seu azeite. Levítico 6:15. O punho de Paulo, irmãos, era um punho cheio de perdão, de bênção, de tudo aquilo que é bom. E o nosso punho, quando estendemos a nossa mão a alguém na saudação, está cheio de quê? Transmite sentimentos nobres, grandes, bênçãos, que Deus nos ajude. Parece o mesmo céu, parece o mesmo sol. São as mesmas ruas, apenas eu não sou eu mesma. E como um turista posso caminhar, descobrindo coisas novas ao andar, porque estás comigo. Quando estás comigo, começo a descobrir as coisas tão simples que antes não vivi. O som do mar e as estrelas falam tanto de ti. Tua voz que clama no silêncio, que me queres aqui, perto de ti. Sinto o teu beijo em cada gota que me molha ao andar. Sinto os teus braços me envolvendo quando estou a chorar. Faz-me viver, faz-me sorrir e respirar. Sempre estás comigo, mas não pude ver. Estava preocupada só com o meu prazer, com os meus motivos. E da minha rotina tive que sair para perceber o quanto te feri quando andei sozinha. Quando estás comigo, começo a descobrir as coisas tão simples que antes não vivi. O som do mar e as estrelas falam tanto de ti. Tua voz que clama no silêncio, que me queres aqui, perto de ti. Sinto o teu beijo em cada gota que me molha ao andar. Sinto o teu braço me envolvendo quando estou a chorar. Faz-me viver, faz-me sorrir e respirar.